Ninguém Vai Te Salvar, novo filme de sci-fi horror que estreou recentemente no Star Plus, tem chamado bastante atenção por conta de sua premissa inusitada, sua narrativa cativante e seu final pra lá de esquisito. Para descobrir um pouquinho mais sobre esse longa, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Olá, meus queridos e minhas queridas! Meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. O sci-fi horror é sem dúvidas um dos mais amplos e versáteis subgêneros do horror. A mistura de terror com ficção científica, afinal de contas, permite aos diretores extravasar a sua criatividade, dando margem para muita bizarrice na concepção de obras tão estranhas quanto aterrorizantes. O filme tema do vídeo de hoje, Ninguém Vai Te Salvar, que estreou recentemente na Star Plus, é mais um exemplar desse maravilhoso subgênero. Um filme que inova ao misturar a temática de invasão alienígena com outra já muito conhecida dos fãs de terror, o Home Invasion, ou em bom português, invasão domiciliar. Mas antes da gente começar a falar do filme, já aproveita aí para ir se inscrevendo aqui no Cine Horror 101, canal feito de fã de terror para fã de terror. Aqui você encontra críticas dos últimos lançamentos, reviews de filmes e franquias clássicos, além de muita, mas muita dica de filme para ti aí nunca ficar sem ter o que assistir quando bater aquela vontade de ver um filme de terror. Inclusive, tanto Home Invasion quanto Sci-Fi Horror são temáticas que eu já abordei em vídeos aqui do canal. Então, se tu se interessa por esses subgêneros, vale a pena clicar nos links aqui na descrição do vídeo para conferir umas boas dicas. Dito isso, bora falar de Ninguém Vai Te Salvar. Brynn é uma jovem meiga, excêntrica e solitária que vive uma vida simples e tranquila na sua casa no meio de um bosque. Certa noite, ela recebe a visita indesejada de invasores extraterrestres, que parecem determinados a capturá-la, custe o que custar. A partir daí, a protagonista precisa enfrentar essas ameaças vindas do espaço sideral, ao mesmo tempo em que lida com traumas de seu passado. Ninguém Vai Te Salvar é um exemplo perfeito de como utilizar elementos clássicos na composição de uma história nova e interessantíssima. Em outras palavras, o filme incorpora muito do que a gente já está acostumado a ver quando o assunto é invasão alienígena, usando e abusando da criatividade para encaixar esses elementos numa narrativa ágil sobre invasão domiciliar. Ao fazer isso, o filme brinca com as expectativas do espectador, que já está acostumado com os dois subgêneros, o Home Invasion e o Sci-Fi Horror, subvertendo essas expectativas justamente ao misturar as duas coisas. Um negócio que poderia soar como uma aposta arriscada, mas que aqui, graças a roteiro e direção pra lá de competentes, ambos de Brian Duffield, flui que é uma beleza. Temos nesse filme toda aquela estética famosa de alienígenas. Os olhos grandes, a pele cinza, os círculos nas plantações, as naves, tudo como a gente conhece, só que com alguns detalhes adicionais aqui e ali. Detalhes estes que, longe de serem invencionices sem nexo algum, cumprem aqui uma função muito importante na narrativa, tanto no sentido de tornar a trama mais dinâmica quanto de fisgar a nossa atenção. Explicando melhor, ao subverter e modificar algumas características que de outra forma consideraríamos já batidas em termos de alienígenas, o filme consegue instigar a nossa curiosidade, nos deixando cada vez mais ansiosos para descobrir o que, afinal de contas, essas criaturas querem, o que elas são e como elas funcionam. Se o longa vai mesmo responder essas perguntas ou não, aí já é outra história, mas que deixa a gente doido para saber, isso com certeza deixa. Falando em termos de personagens, uma vez que a gente começa a acompanhar o dia a dia ali da protagonista, é muito difícil não simpatizar com ela. E eu digo isso porque aqui o trabalho de construção de personagem foi simplesmente exímio durante os primeiros minutos do filme. Não que seja algo muito complexo ou aprofundado, também não é nenhum grande estudo de personagem, mas é algo suficientemente bem feito para entregar uma personagem extremamente humanizada. Uma jovem meiga, com seus traumas e seus problemas, mas que não é retratada daquela forma estigmatizada ou demasiado cartunesca. Algo que, diga-se de passagem, é bem comum a gente ver por aí em filmes que tem personagens que passaram ali por algum evento traumático. E o resultado desse trabalho bem feito é que já desde o início a gente simpatiza com a guria, a gente se conecta com ela e torcemos pelo seu sucesso. Bom, pelo menos comigo foi assim, eu gostei pra caramba dessa personagem. E é claro que ter uma personagem com quem a gente consegue se conectar e se importar torna as cenas tensas e assustadoras muito mais eficazes. O negócio se torna muito mais impactante e o filme assim funciona muito melhor.
Para além disso, as escolhas criativas e narrativas desse filme, ao meu ver, foram quase todas muito acertadas. A opção por construir um roteiro quase sem diálogos, por exemplo, poderia tornar o filme chato pra caramba, mas não é o caso aqui. Afinal de contas, temos aqui uma trilha sonora excelente, que preenche muito bem os espaços e serve a um propósito narrativo, além, é claro, de elevar a tensão nos momentos mais assustadores. De modo que a gente quase não sente falta das falas, tudo que precisa ser dito é mostrado ou insinuado pela combinação de cena com som. Como resultado, temos um filme que, pela própria forma de sua narrativa, soa diferente e se torna diferente, e eu falo isso no melhor dos sentidos possíveis. Mas bom, para além desses méritos, o filme também não é perfeito, ele tem aqui e ali os seus defeitos, embora, na minha humilde opinião, não sejam grandes problemas para o longa. Em primeiro lugar, eu acredito que o filme perde um pouco do seu potencial imersivo por conta de algumas cenas em que certas coisas acontecem ou deixam de acontecer única e exclusivamente por conveniência do roteiro. Como, por exemplo, o fato da Brin, a nossa protagonista, não pegar sequer uma arma decente durante o filme inteiro, mesmo estando ali numa situação perigosíssima na qual qualquer ser humano funcional procuraria se armar até os dentes. Não tinha ninguém para botar, sei lá, um facão, um machado, uma faca de cozinha na mão da guria, não? Poxa, é sempre, sei lá, uma tesoura, um esfregão, uma panela que a mulher usa para lutar contra os ETs. Ela nunca faz questão de se armar para esses enfrentamentos, para essas batalhas. É claro que o propósito disso é aumentar a tensão nos momentos de confronto do filme, para a gente sentir mais medo pela personagem. E realmente é algo que até funciona para isso em alguns momentos, só que em outros soa muito forçado, não faz sentido ela não estar armada em algumas situações. De modo que, para mim, esse infelizmente foi um fator que deu uma quebrada na imersão. Além disso, as habilidades dos alienígenas também meio que mudam conforme o roteiro precisa que a personagem escape ou não. Em certos momentos, eles têm habilidades telecinéticas de atrair ou repelir objetos, mas em outros eles parecem que simplesmente escolhem não usar essas habilidades quando convém a protagonista que precisa escapar deles. Ou seja, esses poderes só funcionam quando o roteiro pede, o que dá uma prejudicada ali na experiência. Por último, eu também acho que o filme poderia ter se beneficiado de mais efeitos práticos. Não que o CGI seja horrível, ele é bem eficaz a maior parte do tempo, mas em alguns momentos soa um tanto falso. Se a produção tivesse optado por efeitos práticos em alguns momentos, eu pessoalmente acho que o filme teria ficado mais legal. Mas também, isso tudo são detalhes mínimos que, apesar de atrapalharem um pouco aqui e ali, não comprometem a experiência como um todo. É tudo coisa que dá tranquilamente para relevar em nome de uma experiência de qualidade, e isso com certeza o filme consegue oferecer. De quebra, o filme ainda conta com algumas cenas que eu, pessoalmente, interpretei como referências a outros filmes clássicos de extraterrestre, como ET do Spielberg ou Sinais do M. Night Shyamalan, filme esse que inclusive cita a minha querida cidade Passo Fundo. Mas sobre essas cenas eu vou comentar mais lá na parte com spoilers do vídeo. Por enquanto, basta dizer que Ninguém Vai Te Salvar é um longa que nos prende do início ao fim, um filme belamente realizado que consegue ser tenso, assustador, cativante e extremamente criativo. Sem dúvidas, uma das grandes surpresas dessa safra de terror de 2023. O final do filme certamente pode decepcionar algumas pessoas que não curtem tanto finais abertos, mas para mim, que sou fã desse tipo de proposta, foi simplesmente uma maravilha. Em seu último ato, o filme nos brinda com um encerramento um tanto confuso, porém, ao mesmo tempo, poético e profundamente comovente. Mas para falar sobre esse final, eu não tenho como não revelar alguns grandes spoilers do filme. Então, se tu ainda não assistiu o longa, eu sugiro fortemente que tu pare o vídeo por aqui e volte mais tarde, depois de ter assistido, para conferir o resto da minha análise. Por outro lado, se tu já assistiu Ninguém Vai Te Salvar, ou se tu simplesmente não dá a mínima para spoilers, bora comigo falar desse final bizarro. Basicamente, no último ato do filme, a protagonista é finalmente capturada pelos alienígenas e forçada por eles a reviver os seus traumas do passado, através ali de uma espécie de sonho lúcido. Nesse momento, a gente descobre que ela foi a responsável pela morte da sua melhor amiga de infância, a Maud. Algo que, convenhamos, também não é nenhuma grande surpresa. O filme já tinha lançado várias pistas ao longo da trama, insinuando essa grande revelação. Toda a culpa que ela sente em relação à amiga, o fato dela estar morta e todo o ressentimento que os pais da guria têm com a Brin. Seja como for, depois de confrontar esse trauma,
ela é solta pelos alienígenas, meio que deixada lá no meio da rua. Logo antes de cortar para a última cena, a mulher aparece sorrindo, e isso, junto com o que vem logo antes dos créditos, nos dá algumas pistas sobre o que o filme está querendo dizer. Se aquela última cena dela dançando com a galera, todo mundo feliz, sorridente, meio que numa espécie de paraíso, é uma ilusão criada pelos ETs ou realidade, isso eu acho que o filme já entrega de cara. Afinal de contas, se fosse só uma ilusão com a intenção de manter aquelas pessoas felizes, por que diabos teria as navezinhas dos ETs pairando no céu? Pra mim tá bem claro que aquela realidade feliz e perfeita em que a Brin é inserida faz parte efetivamente do mundo real, mas também não é exatamente sobre isso que eu quero falar aqui. Independentemente disso ser ilusão ou de ser realidade, o fato é que para mim essa última cena do longa tem algumas mensagens para passar. Repare que a partir do momento que a personagem é libertada pelos alienígenas, ela parece se ver livre do seu trauma, das suas dores, da culpa e de todo o sofrimento que vem junto. Logo depois ela tá numa espécie de mundo perfeito em que ela não é mais solitária, as pessoas cumprimentam ela diferente de antes, e agora ela não é mais aquela pessoa insegura, ela tá lá dançando, sorrindo e se divertindo com os ETzinhos pairando em suas naves acima da cabeça dela. Ao mesmo tempo, porém, as pessoas que estão junto com ela têm um comportamento que exala artificialidade, quase como se fossem robôs, todo mundo erguendo as mãozinhas juntos, dando tchau, com aquele sorrisinho besta na cara, um negócio completamente falso. Na minha humilde interpretação, essa é a forma do filme nos dizer que, independentemente de todo o sofrimento que nossos traumas e dores nos causam, são eles que nos tornam humanos. Uma vez que esses problemas e conflitos e toda a culpa que ela sentia foram simplesmente apagados, ela entrou num mundo de falsidade, de artificialidade, em que nada parece muito real. Sendo que sem os problemas e desafios que a vida normal nos traz, toda alegria soa simplesmente como algo plástico, algo completamente fabricado. Em termos do que rola no filme, talvez os alienígenas estejam realizando algum tipo de experimento para entender as emoções dos seres humanos. Ou talvez eles estejam testando alguma forma de nos tornar mais dóceis para facilitar um possível plano de dominação mundial. Isso, ao que me parece, o filme não deixa claro. Eu pessoalmente não consegui decifrar as intenções das criaturas a partir do que eu vi em tela. Se tu aí conseguiu, não esquece de deixar aqui nos comentários. E sobre as referências, eu acredito que aquela cena em que a personagem principal joga água fervente nos alienígenas possa ser uma referência a Sinais, do M. Night Shyamalan. Enquanto aquela cena em que o ET tá aproximando ali o dedinho da protagonista pode ser uma clara referência a ET, do Steven Spielberg. E tem mais uma referência ainda, que eu acho que aqui eu talvez possa estar viajando demais, mas naquela cena em que o ETzinho baixinho fica assim com os braços e fica parado olhando para a protagonista, o negócio me lembrou uma coruja, algo que pode remeter ao filme Contatos de Quarto Grau, aquele com a Mila Jovovich. E se tu aí que assistiu o filme percebeu mais alguma referência a outros filmes clássicos de alienígenas, não deixe de nos contar aqui nos comentários. E bom, por hoje era isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora. E não se esqueçam de deixar o like no vídeo, caso tenham gostado, porque isso ajuda pra caramba o canal. Também comentem se vocês ficaram a fim de assistir Ninguém Vai Te Salvar. E caso já tenham visto o filme, o que acharam da minha análise, pra gente ver se as nossas interpretações batem. Dito tudo isso, tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!